Salve, Pai, minha gente. Nosso tema de hoje é como lidar com o meu filho deficiente. Hoje é uma coisa muito crescente no mundo, as deficiências cognitivas, deficiências físicas. E quando falamos de deficiência, pessoas com deficiências, nós estamos lidando com pais e mães que precisam lidar com muitos filhos deficientes hoje, principalmente de autismo. Mas a deficiência, nós também temos os surdos, hoje tem deficiência visual, deficiência auditiva, que é uma coisa importante que as igrejas precisam pensar muito nisso. E essa é uma coisa que as igrejas precisam ter uma Bíblia Braille, precisam ter... aliás, as construções precisam ter também os cadeirantes, que precisam subir ali, ter os acessos. A igreja precisa preparar para esse pessoal todo. Mas a igreja, na questão dos surdos, que tem um número razoável de surdos nas cidades, é preciso que a gente comece a dar curso de Braille na igreja. Na nossa igreja está tendo um curso de Braille, de Libras, curso de Libras. Libras, em linguagem brasileira de sinais, é fantástico. Você pode começar a ter uma classe de pessoas com deficiência na sua igreja. Faça isso. Nós vamos pensar nas outras deficiências. Estou aqui generalizando as deficiências hoje, porque muitos pais têm filhos que nascem com uma deficiência como síndrome de Down. Síndrome de Down, o que é síndrome de Down? A síndrome de Down é uma deficiência que a pessoa já nasce, que é congênita, ou seja, que é genética, deficiência genética, que a pessoa nasce com um cromossomo a mais. Isso é muito interessante. No cromossomo de número 21, nós temos 23 pares de cromossomo no nosso corpo, e uma pessoa que tem síndrome de Down nasceu no par 21, ele tem 3, por isso se chama trissomia do cromossomo 21. Do cromossomo 21, trissomia do cromossomo 21. Esse é o nome técnico, porque a pessoa tem um cromossomo a mais, faz com que a pessoa nasça com mudanças físicas visíveis, muitas mudanças físicas, dificuldades cognitivas grandes também, dificuldades cognitivas grandes que as pessoas tenham, mas tem dificuldade cognitiva, ele aprende menor. No passado ele viu muito menos tempo, hoje ainda vive menos do que uma pessoa. E assim, as pessoas vivem 78 anos, por exemplo, no Brasil, de longevidade. E eles vão morrer com 40, 50 anos. Tem uma idade uma sobrevivência menor. E claro que esses meninos, essas meninas, eles estudam, eles aprendem. Hoje já tem emprego para essas pessoas que podem estar na igreja, ser cuidada, abençoada, amada. Mas os pais precisam ter todo carinho para lidar com as pessoas, nada de rejeição. Diz, meu Deus, me deu um filho desse. Não, Deus te deu uma missão, um compromisso. Então, outra coisa muito interessante são as crianças com déficit intelectual, que é uma coisa geral, genérica, que diz déficit intelectual, porque todo deficiente cognitivo tem um grau de déficit intelectual. Mas o déficit intelectual é uma patologia, DI. Déficit intelectual é uma patologia quando uma criança tem dificuldades de falar, de aprender coisas. Às vezes, vive o vida todo sem falar. Tem uns que têm um déficit tão sério de intelectual que acaba tendo um déficit cognitivo tão sério que não aprende a falar, nunca fala. Outros não aprende a andar, às vezes você vê uma criança toda tortinha num carrinho que a mãe vai levando. Aquilo é déficit intelectual, é um DI. O cérebro dele nasceu menor, com muito menos neurônios na área de mobilidade, na área da fala. Ele teve muitas deficiências de neurotransmissores, faz com que o cérebro funcione, neurônios a menos em determinadas áreas importantíssimas do cérebro, área da fala, área da mobilidade, ele tem a área motora, então tem dificuldade nessas áreas todas, e ele pode ter um déficit que ele não produza nada. Ele pode ter um déficit menor, que a pessoa é chamada de retardo mental, que ele fala, conversa, brinca, até trabalha, mas a capacidade de aprender dele é menor. Ele tem um déficit intelectual o QI dele é muito baixo. O QI baixo é déficit intelectual, o QI muito baixo, ele leva a pessoa, aí você pode dizer que essa pessoa, ele tem um QI
muito abaixo da média, ele tem dificuldade de viver, falar, negociar, ganhar dinheiro. Tem alguns que têm uma dificuldade diminuída, mas dá para trabalhar no lugar, para ter emprego, ganhar algum dinheiro. Mas também existem aposentadorias, loas para esse tipo de pessoas. E nós precisamos cuidar e amar cada um deles. E existe o autismo, que é uma que está mais falada nos dias atuais, com a criança que ao nascer já não olha da mãe. E esse autismo, ele pode ser dificuldade de andar, não mais, principalmente de falar, andar não, de falar, dificuldade de comunicação, se não fala, tem dificuldade de comunicação, pode ter uma dificuldade maior. Isso hoje se chama, ele tem 3 níveis de suporte. A gente fala nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Quando a gente fala de suporte, quer dizer, para ele viver razoavelmente bem, qual o suporte que ele precisa? Então, uma pessoa que tem nível 1 de suporte, ele precisa de todos os suportes. Uma pessoa que tem nível 3 de suporte, precisa de todos os suportes possíveis. Então, ele precisa de médico, ele precisa de fono, ele precisa de médico, fono, ele precisa de neuropsicólogo, ele precisa de fisioterapeuta, ele precisa de todos os profissionais. Quando eu falo 2 de suporte, ele precisa de quase todos os profissionais de suporte. E no 1 de suporte já é um nível que se chamava de... era Asperger. Hoje se chama só nível 1 de suporte, que são os grandes pensadores, os grandes intelectuais inteligentes, de TI avançadíssimo. Por exemplo, Elon Musk era 1 de suporte. Dizem, eu não li sobre, não tem nenhum relatório médico de jogador americano, ou jogador argentino, aquele jogador que é famoso agora, ele diz que tem nível 1 de suporte, e ele é muito inteligente, ele joga muita bola, né? E é admirado pelo mundo inteiro. Isso é uma coisa importantíssima, pensar que tem pessoas de nível 1 de suporte, como dizem até que Albert Einstein, tinha nível 1, que chama hoje de nível de suporte, que era Asperger, e ele se tornou um grande cientista no mundo, né? Um grande cientista. Então, é a questão E, sim, o jogador argentino, não esqueci o nome, é Messi. O Messi dizem que tem nível 1 de suporte. Esses aí são, alguns têm nível 1 que pode se destacar muito. Mas nível 2 tem dificuldade de fala, há uma série de dificuldades de fala, dificuldade de cognição, dificuldade de aprender coisas, dificuldade de comunicação, dificuldade de interação social, todas as dificuldades. Mas eu estou dando aqui, rapidamente, eu estou falando sobre como lidar com as deficiências. Nós precisamos, primeiro, de ter amor. Pai, mãe, pastor, professor de escola dominical, amor profundo. Porque um pai que tem um filho com síndrome de Down ou um filho com autismo, precisa ter um grau de amor maior do que outros pais. Amar muito mais, é isso, tem amor multiplicado. A igreja não precisa amar essas pessoas de uma forma muito especial, amar de forma especial. Depois disso, nós precisamos de compreender a deficiência que ele tem, cognitiva, de comunicação, de relacionamento, de fala. Compreender isso. Compreender. Amar, compreender. E nos esforçar para fazer o nosso melhor em todas as áreas. Então, se você descobre aos 2 anos que seu filho tem problema de autismo, aí você vai procurar os profissionais de saúde, o médico, o neuropsicólogo, o neuropediatra ou a neuropediatra, o neurologista, até precisa de o fonoaudiólogo. Tudo isso são coisas que vão precisar. E a igreja tem um papel de apoiar, de cuidar, de aconselhar os pais, de cobertura. Os pais de pessoas com deficiência, eles são sofridos, às vezes. Eles entram em processo de depressão, de ansiedade, de inquietação.
E a igreja precisa cuidar dessas pessoas com amor, com carinho, com cuidado, com abraço, com presença na vida deles. A igreja precisa cuidar. A igreja precisa cuidar dos pais, das famílias, precisa cuidar. Existe uma lei nas escolas, em relação ao autista, por exemplo, que precisa ter um professor que fica à disposição de cada autista. Veja bem, cada autista precisa de um professor, isso é lei. Na igreja também, se você tem uma classe de escola dominical que tem 1 ou 2 autistas, você tem professores auxiliares para ficar com o autista, para quando ele tem uma crise, o autista ele tem problemas sensoriais. Se você bota uma música alta, ele pode começar a rodar para o chão. É doente mental? Não, ele é uma forma de ser, não é nem doente. Ele tem uma forma de ser diferente, que o síndrome de Down, meu filho nasceu com essa doença, não. Down não é doença, é uma forma de ser, tem um cromossomo a mais. Então não falta nada dele, tem até a mais. Então não podemos chamar essa pessoa de doente, porque ele tem uma deficiência apenas de forma de ser. Então, é preciso que a igreja ame, que a igreja crie um ambiente na sala de aula para que essa criança... Não precisa ter um autista, em uma sala de aula na escola dominical, tem muito enfeite, ele pode olhar e ele tem problemas visuais, tem problema de sensibilidade visual aguçada, uma sensibilidade auditiva aguçada, uma sensibilidade alimentar aguçada, que ele às vezes tem seletividade alimentar, está na alimentação, não tem problema. Mas é preciso que a igreja crie um ambiente próprio para atender todo tipo de crianças. É preciso que tenha pessoas que entendam um pouco de autismo, de síndrome de Down, tá, para absorver as dificuldades cognitivas e as dificuldades sociais, de socialização que a criança tem. Não quer ficar no meio de ninguém, sai gritando, bate a cabeça na parede. Tudo isso são coisas que precisam a gente cuidar bem sabiamente. É preciso, então, ter amor, conhecimento de fato, aporte técnico e indicações corretas para os profissionais de saúde que têm que cuidar de quem tem essa deficiência. A igreja é o lugar de cura, a igreja é o lugar de abençoar, a igreja é o lugar de orientação, a igreja é o lugar de amor para essas pessoas, é lugar de tratamento cuidadoso, criterioso e acolhimento. Tá bom? Deus abençoe você. Um grande abraço, que Deus nos ajude. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Da mesma forma que heresias e desvios doutrinários foram introduzidos na igreja do primeiro século, sutilezas buscam desestabilizar a igreja do presente. Neste combate, você precisa estar preparado para defender a sua fé. E no primeiro trimestre de 2025, esteja pronto para esta luta, estudando nas lições bíblicas da CPAD, em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Um estudo indispensável sobre os princípios e a defesa de nossa fé. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, Jesus é Deus. O pecado corrompeu a natureza humana. A salvação não é obra humana. Perseverando na fé em Cristo. Lições bíblicas adultos, comentadas pelo pastor e teólogo Ezequias Soares. Adquira hoje mesmo currículo completo de escola dominical para todas as faixas etárias. Disponível nas livrarias em todo o país, pelo 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. Currículo de escola dominical, um produto com a qualidade CPAD, a editora da Escola Dominical.